Nem sempre você sabe quem está contra você. Às vezes é óbvio, mas na maioria das vezes chega de forma silenciosa. Um clima estranho que você não consegue explicar. Uma porta que fecha sem motivo aparente. Uma frieza que apareceu do nada em alguém que você confiava. E o que mais pesa não é a oposição em si. É a confusão que ela traz. Você fica revisando conversas, tentando entender o que fez de errado, gastando energia num ciclo que não tem fim. José tinha 17 anos quando os próprios irmãos decidiram se livrar dele. Não foi um inimigo desconhecido. Foram as pessoas mais próximas que ele tinha. E o que é impressionante na história de José não é o que os irmãos fizeram. É o que Deus fez com aquilo. O que foi planejado para destruir José se tornou exatamente o caminho que Deus usou para elevá-lo. Cada traição, cada porta fechada, cada acusação falsa, tudo virou degrau. Gênesis 50:20 registra a frase que José disse aos irmãos anos depois. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou isso para o bem. Essa é a lógica do reino que o inimigo nunca consegue entender. Deus tem o hábito de transformar o que foi armado contra você em favor de você. A batalha é do Senhor. Tem uma coisa que a gente raramente para pensar. Neemias tinha uma missão clara de Deus: reconstruir os muros de Jerusalém. Não era ambição pessoal, não era ego, não era disputa de poder. Era uma tarefa diretamente ordenada por Deus. E mesmo assim, desde o primeiro dia, a oposição apareceu. Sanbalate e Tobias ridicularizaram o projeto. Espalharam rumores, tentaram intimidar, convocaram reuniões falsas para distrair Neemias do trabalho. Quando a ridicularização não funcionou, tentaram o medo. Quando o medo não funcionou, tentaram a conspiração. E Neemias continuou construindo. Tem um versículo em Neemias 4 que eu não consigo esquecer. Enquanto metade do povo trabalhava, a outra metade ficava de guarda com lanças e escudos. Eles construíam com uma mão e seguravam a espada com a outra. Isso é fé madura. Não é ignorar a oposição. É não deixar que ela pare o que Deus mandou fazer. Porque tem momentos em que a oposição não é sinal de que você errou o caminho. É sinal de que você está exatamente no caminho certo. O inimigo não perde tempo com quem não representa a ameaça. Se você está sendo pressionado essa manhã, talvez a pergunta não seja o que eu fiz de errado, mas o que Deus está construindo através disso. A parte mais difícil não é enfrentar a oposição, é esperar enquanto ela continua, porque a gente aguenta bem o primeiro impacto. É no segundo, no terceiro, no 10º. Quando a situação não muda, quando a pessoa continua agindo da mesma forma, quando a injustiça persiste sem resolução, que o coração começa a cansar. Paulo escreveu Romanos 8:28 de dentro de uma realidade de perseguição constante. Prisões, apedrejamentos, naufrágios, traições. Não era teologia abstrata, era confissão de alguém que tinha vivido o suficiente para saber que Deus não desperdiça nada. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas. Não as coisas boas, todas as coisas. Isso significa que a calúnia que você não mereceu está dentro do todas. A promoção que foi dada para outra pessoa injustamente está dentro do todas. O relacionamento que foi destruído por mentira está dentro do todas. Deus não é o autor dessas coisas, mas Ele é soberano o suficiente para usar até o que foi feito contra você como material de construção. Enquanto você espera, Ele está trabalhando. Nos bastidores, em dimensões que você não enxerga, movendo peças que você não sabe que existem. A espera não é abandono, é processo. Lucas 6:27 tem uma instrução que incomoda todo mundo que lê com seriedade. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Não é metáfora, não é exagero retórico, é comando direto. E é provavelmente o mais difícil de toda a Bíblia. Porque perdoar alguém que pediu desculpa já é difícil. Abençoar alguém que está ativamente trabalhando contra você vai contra tudo que o instinto humano grita. Estevão foi apedrejado até a morte, e enquanto as pedras caíam, ele orou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Não foi fraqueza, foi a força mais sobre-humana que existe. Era a mesma oração que Jesus fez na cruz. Pai, perdoa-lhes. Isso não vem de esforço próprio. Ninguém chega nesse lugar pela força de vontade.
Estevão estava cheio do Espírito Santo. Diz isso exatamente antes do apedrejamento. Era a presença de Deus dentro dele respondendo onde a natureza humana teria gritado de volta. E é exatamente isso que essa manhã pede. Não que você finja que não dói. Não que você normalize o que foi feito contra você. Mas que você abra mão do direito de se vingar e coloque nas mãos de Deus o que só Ele pode resolver com justiça. Porque quando você abençoa em vez de amaldiçoar, você quebra um ciclo que o inimigo contava que continuasse. Pai, eu chego até Ti essa manhã trazendo o peso de batalhas que eu não escolhi. Tem situações na minha vida que eu não provoquei, mas que estão me custando muito. Pessoas que agiram contra mim sem que eu entendesse o porquê. Palavras que foram ditas nas minhas costas que chegaram até mim e ficaram. Portas que foram fechadas por mãos que não eram as tuas. E eu confesso que a minha primeira reação não foi orar, foi reagir. Foi querer me defender, provar meu ponto, mostrar quem está certo. Mas hoje eu faço diferente. Eu te entrego essa batalha. Não porque não dói, dói muito. Mas porque eu aprendi com José que o que foi planejado contra mim não tem poder sobre o que tu planejaste para mim. Aprendi com Neemias que a oposição não para o que Deus ordenou. Só testa a fidelidade de quem foi chamado. Senhor, eu paro de lutar no meu próprio braço. Paro de gastar energia tentando resolver o que só tu podes resolver com justiça. Paro de deixar o que as pessoas fazem ditar o que eu me torno. Eu coloco nas tuas mãos cada nome, cada situação, cada injustiça que ainda está aberta. A batalha é do Senhor, e eu escolho acreditar nisso hoje, antes de ver a resolução, antes de entender tudo, antes que qualquer coisa mude. Senhor, tem um perigo que eu temo mais do que a oposição em si. É o que a oposição pode fazer com o meu coração se eu não tomar cuidado. Porque a mágoa que não é entregue vira ressentimento. O ressentimento que não é tratado vira amargura. E a amargura não fica só em mim. Ela contamina tudo ao redor. As minhas relações, as minhas decisões, a forma como eu enxergo as pessoas novas que chegam na minha vida. Hebreus 12:15 fala de uma raiz de amargura que brota e causa problemas, contaminando a muitos. Senhor, eu não quero ser essa raiz. Não quero que o que foi feito contra mim me transforme em alguém que faz contra outros. Então eu te peço especificamente isso essa manhã. Guarda o meu coração. Não deixa ele endurecer. Não deixa a mágoa virar casca. Não deixa eu construir muros que vão me proteger do sofrimento, mas também me isolar da tua presença e das pessoas que tu colocas na minha vida. Eu escolho perdoar. Não porque o que foi feito foi certo, mas porque o perdão me liberta mais do que liberta quem eu estou perdoando. Estevão perdoou enquanto as pedras caíam. Se o Espírito Santo fez isso nele, eu creio que pode fazer em mim também. Entra nos lugares onde ainda há mágoa, Senhor. Amolece o que ficou duro, restaura o que ficou ferido. Senhor, eu declaro sobre essa manhã e sobre tudo que está pela frente. Eu declaro que nenhum plano armado contra mim tem poder sobre o plano que tu tens para mim. José foi vendido pelos irmãos e chegou ao palácio. Neemias foi ridicularizado e terminou o muro. O que foi pensado para me parar vai se tornar o que tu usarás para me impulsionar. Eu declaro que tu és justo. Que tu vês o que acontece nas sombras, o que é dito nas minhas costas, o que é feito quando ninguém está olhando. E que tu não te esqueces. Não preciso me vingar porque tu és o Deus que faz justiça, no tempo certo, do jeito certo. Eu declaro que o meu coração está nas tuas mãos essa manhã. Que a amargura não tem lugar em mim. Que o ressentimento não vai lançar raiz. Que eu sou livre, não porque a situação mudou, mas porque eu escolhi entregar. Eu declaro que tu estás trabalhando nos bastidores dessa situação agora mesmo, em dimensões que eu não enxergo, com recursos que eu não tenho, com uma sabedoria que ultrapassa qualquer estratégia humana. A batalha é do Senhor. Sempre foi. E eu descanso nessa verdade hoje. Se você também está entregando uma batalha a Deus essa manhã, escreve aqui nos comentários. A batalha é do Senhor. Declara isso antes de começar o seu dia. Pai, eu te agradeço. Obrigado porque tu não te assustas com as batalhas que eu enfrento.
Obrigado porque quando eu chego até ti com o peso de uma injustiça, tu não me dizes para ignorar. Tu me ensinais como carregar de um jeito diferente. Obrigado pela história de José, que me lembra que o que foi planejado contra mim não tem a última palavra. Obrigado por Neemias, que me ensina a continuar construindo com uma mão enquanto a outra segura a espada da fé. Obrigado por Estevão, que me mostra que é possível abençoar quando tudo grita para amaldiçoar. Essas não são histórias distantes. São o teu caráter revelado, e o teu caráter não muda. Lembra lá no começo quando eu falei que nem sempre você sabe quem está contra você? Que às vezes a oposição chega sem rosto, sem explicação, sem motivo aparente? Pois é. Mas agora eu sei algo que eu não sabia antes de orar. Não importa quem está contra mim, porque eu sei quem está comigo, e quem está comigo é maior do que tudo que pode vir contra mim. A batalha é do Senhor. Hoje, amanhã e em todos os dias que ainda vierem, vai pro teu dia com a cabeça erguida, não porque tudo está resolvido, mas porque quem resolve está contigo. Em nome de Jesus. Amém.